Ela desce as escadas com rapidez, fala para a mãe que só Luiz Carlos está acordado, não jantou. Elas saem da casa grande, no terreiro o capataz roncava, elas pegam as trouxas de roupas que estavam escondidas atrás da porta da antiga senzala. Francisca olha as paredes daquele lugar que muitas vezes foi prisão. Muita gente veio para nunca mais ir embora. Como eu queria que Valmir estivesse aqui. Lágrimas molha o rosto de Francisca. Maria chama a mãe para ir embora. Meu pai deve estar feliz, nós vamos ser livres. As duas se abraçam. Luiz Carlos chega até a antiga senzala. Grita pelo nome de Francisca como se fosse dono dela. Fala para ela fazer um café para ele. O som daquela voz aflora o ódio de uma vida de dor e sofrimento. Francisca sai da antiga senzala gritando mais alto que Luiz Carlos. O xinga de miserável. Gente como você, nunca vai preso, está tudo certo. Mas um dia você receberá tudo o que deu, dor e sofrimento, quando esse dia chegar. Você vai pagar por todas as maldades que fez nessa terra. Justiça será feita. Ele sorriu de ódio e perguntou para Francisca: vai fugir escrava? Ela respondeu com sangue nos olhos que, meu suor de escravizada deixou um rato rico. Minha liberdade vai fazer o rato voltar pro esgoto. Ratos não sabem trabalhar. Francisca falou que sabia onde estava o mapa. Ela e a filha iam atrás das esmeraldas. Luiz Carlos gritou escravas fugindo. Francisca falou que não adiantava. Todos estavam dormindo em sono profundo. Ele podia gritar, gritar, até morrer. Elas pegam as trouxas de roupas. Luiz Carlos grita a Maria. Fala que espancou o pai dela até a morte, fez questão de dar as chibatadas, morreu chorando de dor. Maria volta, Francisca segura a filha e diz: não vale a pena. Olha nossa justiça, ninguém colherá o milho. Vai secar igual a essa família. As dívidas não serão pagas. Vão falir. Estão acabados. Maria olha nos olhos de Luiz Carlos e fala: justiça. Ele em fúria grita. Elas correm rumo à plantação de milho. Luiz Carlos sacode. Xinga. Bate no rosto do capataz. Mas ele continuou dormindo. Ele corre para casa grande. Entra no quarto do filho. O chama. Luiz Carlos cansa de chamar o filho e a nora. Na plantação elas se juntam ao Nhô Henrique e Eduardo. Eles escutam gritos. Francisca diz que é Luiz Carlos, ele não comeu da comida com sonífero. Eles saem correndo, era noite. A lua não brilhou. Parecia ajudá-los, mas logo Nhô Henrique cansa por causa da idade. Decidem descansar um pouco e dormem. O dia amanheceu, Eduardo acorda todos, para irem logo. Francisca disse que a gruta estava perto. Naquele dia na casa grande nem os pássaros foram cantar nas palmeiras que ficavam na entrada da casa. Belarmino desce a escada. A esposa desce depois. Ver o pai com a roupa do dia anterior prostrado na poltrona. Olhava fixo o jardim pela janela da sala, que passou a noite aberta. Luiz Carlos olhava as rosas. Disse que aquela rosa vermelha e a branca no jardim foi uma escrava que plantou. Ela dizia que a vermelha era o filho dela que morreu no Pelourinho depois de tentar fugir. A branca o filho que foi vendido assim que nasceu. Ela nem viu o rosto, foi eu que vendi.
Ela cuidou do jardim até o último dia de vida dela. O avô de Belarmino mandava arrancar as rosas. Mas elas sempre nascem. Belarmino pergunta ao pai se está passando mal. O pai não responde. Belarmino pergunta ao pai se ele não dormiu. Sentado na poltrona, Luiz Carlos continua em silêncio, olhando as rosas. Marieta vai à cozinha gritando por Maria e Francisca. Luiz Carlos levanta da poltrona. Parecia ter voltado ao presente. Ele disse que elas não estavam lá, pois fugiram à noite. Belarmino pergunta ao pai: o que? Como aconteceu? Por que não nos acordou? Por que não as impediu? O pai fala que elas colocaram sonífero na comida, como ele não jantou. Não dormiu. Belarmino sai pela cozinha gritando que são todos miseráveis. O capataz acorda meio sonolento. Belarmino dá socos e murros no capataz, o chama de imbecil, manda ele ir atrás dos escravos fujões. O capataz pega o primeiro cavalo que vê, e sai em disparada. Maria e Eduardo chegam primeiro na gruta, começam a cavar o chão com as mãos, à procura das esmeraldas. Belarmino está encostado na janela olhando as duas rosas do jardim. O filho do prefeito chega na fazenda, abre a porta da sala sem pedir licença. Dizia que foi buscar as duas empregadas. Belarmino se assusta. Ele responde que ainda não passou uma semana. O filho do prefeito sabe que os empregados da fazenda Olhos d'Água foram todos embora. Luiz Carlos responde que os dele também foram, está no jornal. E mostra o jornal. O filho do prefeito fala que quer as criadas. Belarmino fala para ele: se ele tiver vendo alguma, pega. O filho do prefeito fala que Marieta será a serva dele, até Belarmino entregar as duas criadas, e puxa Marieta pelo braço. Ela grita que ele está louco. Belarmino puxa a arma para atirar no filho do prefeito, que coloca Marieta na frente a abraçando. Marieta leva um tiro nas costas, cai no chão. Belarmino corre em direção à esposa. Esquece que o inimigo está armado. O filho do prefeito revida os tiros, Belarmino morre. Luiz Carlos chora ao lado do filho. Berra que o filho dele está morto, mataram o filho dele. Marieta agoniza ao lado do marido morto. O filho do prefeito pega a arma de Belarmino. O delegado entra na sala perguntando se deu certo. E ainda agrada o filho do prefeito afirmando: quem irá acreditar num velho, que só fala coisa com coisa? Francisca e Inho Henrique chegam na gruta. Inho Henrique puxa uma pedra e entra no buraco que ficava dentro da parede da gruta. Ele traz um saco, e disse: não é a gruta das esmeraldas. É a gruta que guarda as esmeraldas. Maria e Eduardo param de cavar. Inho Henrique pega o outro saco e sai do buraco. Foram os antepassados deles que juntaram. Aquela gruta era o banco deles. Duas pessoas sabiam o caminho e outras duas sabiam o lugar onde estavam as esmeraldas. Quando todos conseguissem fugir, os guardiões era para ir lá pegar. O capataz da fazenda Olhos d'Água entra na gruta, dizendo: velho miserável, sabia onde estavam as esmeraldas o tempo todo. Ele pede os sacos de esmeraldas, como aponta a arma para os quatro,
Eles dão os sacos. Francisca fala para ele dividir, é muita esmeralda. Dá para todo mundo ficar rico. Mas o capataz diz para ela calar a boca. Manda eles passarem na frente. Vão voltar para a fazenda, ser escravos. Francisca fala que os oliveiras vão pegar todas as esmeraldas, e ele continuará a ser apenas o capataz. O capataz disse que ficará com um pouco e a outra parte ele dará para seu Belarmino. Eles o tratarão bem em agradecimento. O caminho era na beira do abismo. Inho Henrique fala para eles terem cuidado. O capataz manda ele calar a boca. O capataz manda Eduardo levar os sacos de esmeraldas. Na descida Francisca para descansar. O capataz a empurra, ela quase cai, segura nas pedras. O capataz rir, e dá tiros para cima. A coruja que estava com o filhote avança na cabeça do capataz, que tenta se esquivar, perde o equilíbrio, cai do penhasco, morre ali mesmo. A coruja volta, os quatro se agacham até ela se acalmar. A ambulância chega, os médicos atendem Marieta. Luiz Carlos vai até dois ex-escravizados que tira o corpo do filho dele. Luiz Carlos pergunta a eles se sabem para onde os escravos estão fugindo. Paga bem pela informação. Eles respondem: não existem mais escravos. Os ex-escravizados saem com o corpo de Belarmino envolto em lençóis. Luiz Carlos pergunta ao médico como Marieta está. O médico diz que a bala atingiu a coluna. Talvez ela não moverá as pernas. O médico vai para a ambulância. Na frente da casa grande, perto do jardim, um ex-escravizado chega perto de Luiz Carlos e pergunta se ele ainda quer saber do pessoal que foi embora. Luiz Carlos pergunta para onde foram Francisca e Maria. O homem responde a Luiz Carlos: vai te custar esse relógio de ouro, no seu bolso, esse anel, quero dinheiro também. Ele tira tudo e entrega ao ex-escravizado. O homem cochicha no ouvido de Luiz Carlos e sai de perto dele. Para ninguém ver. A ambulância está saindo. Luiz Carlos pede para falar com a nora, ele pede para ficar a sós. Ele fala que vai atrás de Francisca e Maria. Vai colocá-las na casa do prefeito para envenenar toda a família. Essa será a vingança dos Oliveiras. Marieta ri e pede para ele ir visitá-la e contar tudo. Ele sai da ambulância. Olha o filho do prefeito com ódio, anda até o estábulo, pega um cavalo e sai em disparada. O delegado pergunta se ele está fugindo. O filho do prefeito diz para onde? Eduardo anda na frente, Francisca e Maria ajudam Inho Henrique. Eduardo grita que tá vendo a praia, todos riem. Mais à frente avistam os amigos. De tantas lutas, a liberdade está vindo. Todos esquecem o cansaço, andam mais rápido. O dono dos barcos aguardava as pedras. O filho de Inho Henrique vem em socorro do pai, que pede para o filho pagar o dono dos barcos. O primeiro barco começa a navegar. Francisca e Maria se preparam para embarcar no próximo. Luiz Carlos chega chamando por elas, que se assustam. Eduardo pega uma arma. Luiz Carlos disse que veio em paz, fala para Francisca que quer fazer uma proposta. Ela volta com Maria, aceita o trabalho na casa do prefeito. Envenenam eles, e a fazenda Olhos d'Água é delas. Essa será a vingança dele pela morte do filho.
Francisca escuta tudo em silêncio. Maria começa a brigar e o xinga. Francisca coloca a mão no ombro da filha, para ela parar de falar. Francisca diz: Não somos a morte, Luiz Carlos. Se quer vingança, suja você suas mãos. Elas já estão sujas com o sangue do meu povo. Agora vão ser sujas com o sangue do seu povo. Luiz Carlos diz: Ele não é meu povo. Ele matou Belarmino. O delegado acobertou, ficou como suicídio por causa de dívidas. Não vai ter justiça. Por isso quero fazer justiça. Francisca responde: Durante anos, pra gente, nunca teve justiça. Essa dor que o Senhor tá sentindo, a gente sentia todo dia. Quando um filho era vendido, nunca mais a mãe ia vê-lo. Quando açoitava alguém, porque o Senhor acordava de mau humor, queria descontar em alguém. Tantas maldades. Agora nossa liberdade chegou. O Senhor que acha ser livre, mas é escravo, de si mesmo. Faça você mesmo sua vingança. Elas saem em direção ao barco. Ele fala mais alto: Dou a fazenda. Te dou a minha fazenda. Francisca responde: A liberdade está bem ali. Estou em paz. Luiz Carlos grita: Te dou minha fazenda, olhos d'água. Elas vão embora. Ele grita várias vezes. Até o barco ficar longe da costa. O cavalo galopa devagar pelas areias da praia. De cabeça baixa, como se carregasse o mundo nas costas. Luiz Carlos conversa com ele mesmo no pensamento. Como me vingar do prefeito? No barco, elas olham o sol se pôr no horizonte. Francisca sorria com a alma. Maria abraça a mãe, segura a mão de Eduardo, ele sorrir para ela. Tudo parecia ser sonho. Todos festejavam. A liberdade chegou.